Seguindo aqui, olha só, a imagem do educador Paulo Freire, uma figura que o Adriles tem muito apreço, apareceu, sabem onde? Na primeira página do Google, neste domingo, em referência ao centenário do professor, que é considerado o patrono da educação brasileira. Paulinha, a homenagem, né, dividiu algumas opiniões, né, entre os políticos. Você sabe que tem dois grupos, né? Quais? O que ama, adora o Paulo Freire, e o que execra, odeia, não quer ver pela frente. Joel e Adriles. Então a gente vai falar desses dois Vini, grupinhos. você tá tentando me trollar hoje. Cara de direita que gosta do Paulo Freire. Já me chamou de esquerda, disse que eu amo o Paulo Freire. Vamos botar os pingos nos is aqui. Vamos verificar de que grupo vocês pertencem. Então, Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, que comemoraria 100 anos se estivesse vivo, é um educador, um filósofo pernambucano. Então, vamos ao grupo que gosta do Paulo Freire. Quais foram os posts comemorativos ao centenário? Temos aí Guilherme Boulos, postou uma ilustração bonita aqui, 100 anos do mestre, viva Paulo Freire. Ele também deu RT, que eu acho que é endosso nesse caso, mas fica em aberto para vocês. O Daniel Cara, professor da USP, dirigente da campanha nacional pelo direito da educação, que escreveu assim, ó: se você é radical a ponto de se dispor ao diálogo, expressando sua palavra com amor, humildade, fé na humanidade, pensar crítico e esperança, comemore. Estamos no centenário do Paulo Freire e você também é freiriano. Viva Paulo Freire. Temos a Tabata Amaral, fez um post aqui também falando de Paulo Freire, com uma imagem, né, que tem ali duas fotos do Paulo Freire e as frases aqui: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. E aí ela disse o seguinte, ó: hoje Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, completaria 100 anos. Sou uma grande admiradora do seu trabalho e tenho um orgulho enorme de saber que no mundo inteiro ele representa o Brasil como referência em educação, alfabetização e aprendizagem. Temos muitos desafios estruturais em nossa educação ainda e não vamos deixar que ninguém apague o legado de quem tanto contribui para o nosso Brasil. O sonho de uma educação verdadeiramente integral, que garanta uma formação holística cidadã aos nossos estudantes, continua mais vivo que nunca. Vida longa ao nosso patrono. Randolph Rodrigues também gosta e falou do Google. Está escrito lá: Google comunista? Defensor da balbúrdia? Paulo Freire é gigante, o intelectual brasileiro mais lido do mundo. A ignorância só podia ser sua maior inimiga. Ah, o Adriles está aqui bocejando, porque ele adora Paulo Freire. Ai, perdão, sai. Pois é. Temos mais, porque o Lula também fez um post. Segura o bocejo. O Lula fez um post, botou lá um vídeo, ele escreveu, ó: Paulo Freire vive, hoje o maior educador que o nosso país já viu, faria 100 anos. E a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, também publicou um vídeo em que o Freire conversa com o Lula na campanha presidencial de 1989. Eles falam sobre analfabetismo e falta de escola para os brasileiros. Vamos conferir o que disse o Paulo Freire. A culpa fundamental está na estrutura da sociedade em que nós vivemos, é na forma como esta sociedade montada como está funciona e como ela se organiza, como ela se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém o poder. Eu acho, Lula, que para enfrentar um problema como esse que você acaba de colocar, quer dizer, 8 milhões de meninos e de meninas em idade escolar, eu nem diria fora da escola, porque quando a gente diz 8 milhões fora da escola, esse fora sugere um pouco de manha da ideologia, sabe? Isso sugere que os 8 milhões não estão na escola porque não querem. Não, são 8 milhões de meninos e meninas proibidos de estar na escola. Pois é, agora os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, será que gostam de Paulo Freire? A gente sabe que não, e agora a gente vai trazer os posts também que eles fizeram. Lembre-se que eles sempre também ligam a figura do educador a esses atuais índices negativos, né, da educação brasileira. Então, Carla Zambelli, do PCL, postou lá: no exame de proficiência em leitura no último PISA, em 2018, os estudantes brasileiros ficaram na 57ª posição entre 77 países. Mas ai de quem falar mal do Paulo Freire, hein? E postou lá um link de um artigo do Olavo de Carvalho. O Eduardo Bolsonaro
também fez um post, ó. Ele disse assim: educação do país de péssima qualidade, não se pode nem criticar o patrono dessa bagunça. Isso não é justiça, é militância doentia. Nunca foi tão difícil fazer o certo e consertar o Brasil, mas nós somos chatos, estamos certos. Então vamos adiante. Aí ele colocou um link da Folha que traz essa notícia, que a Justiça proibiu o governo Bolsonaro de atentar contra a dignidade de Paulo Freire. E sim, Randolph, bolsonaristas criticam em maioria a ação do Google de criar esse doodle comemorativo para Paulo Freire. Olha, eu jurava que era o Enéas Carneiro. Você achou? Seria uma homenagem mais justa. Na primeira vez que eu vi, eu achei que era o Enéas. Olha lá, a Carla Zambelli colocou assim, entre aspas, bela homenagem. E aí a foto do que foi o doodle e algumas manchetes. Então, uma que diz: educação brasileira está em último lugar em ranking de competitividade. E OCDE, Brasil sofre com abismo em nível de leitura entre jovens de alta e baixa renda. Eduardo Bolsonaro ainda fez outra relação mais profunda. Olha o que ele disse. ONG entra na justiça por razão ideológica. Juíza da razão à ONG. Jornal enaltece a causa. Google a apoia. Olhe quantos atores ideológicos envolvidos, cientes ou não, que servem a uma ideologia, e percebo quanto temos que caminhar. Não estranhe se o próximo Google for com a cara do Lula. Não estranhe mesmo, não. E o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também notou o seguinte, olha o que ele disse: bilionários que controlam empresas gigantes / monopólios são de esquerda. Globalismo. Drogas, Paulo Freire, aborto, a destruição da sua família estão na agenda deles. Não é coincidência. Nossa luta é contra isso. Eu gostei do Adrilles. O Adrilles disse que o doodle do Google é uma forma de ditadura. É uma forma de ditadura do pensamento que coloca um clichê contestável como Paulo Freire, imposto como uma coisa universalmente aceita. Isso é o pressuposto do globalismo. Ditadura fica 1984 na veia. Fiquem calmos. A gente, antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo um tema pouco polêmico, que não dividiu as pessoas. Certo? Vai ter divisão aqui. Esse é o ponto. Essa é a discussão. Eu acho que gente de centro-direita defendendo Paulo Freire... O meu ponto é o seguinte... Passa para Adrilles, Paulo. Espera só um minuto, querido. Eu passo para quem eu quiser. Só esse passa para Adrilles. Eu passo para quem eu Passa para Adrilles. Ele vai levantar para eu cortar. Vai me orientar. O Adrilles levanta e eu corto. Só deixa... Vamos deixar essa imagem aqui no nosso telão. Mostra aqui, olha. Não faz isso. Em cima da cabeça do Vini. Que maravilha. Imagem maravilhosa. Você entrou no Google ontem, Adrilles? Foi a imagem do Google de ontem. Foi quem esse Papai Noel diabólico. Mas vamos tentar fazer aqui uma discussão de altíssimo nível. Vamos tentar fugir só das narrativas políticas e tentar analisar mesmo o negócio brasileiro. Porque a influência de um lado estão as pessoas que vão lá, como é o caso do Zé de Abreu, é Lula, Paulo Freire e tal. A pergunta que a gente tem que fazer é, em primeiro lugar, quem é que leu Paulo Freire? Eu. Leu nada. Leu trechos. Eu li metade da pedagogia do oprimido e parei quando eu aguentei. Beleza. Não, beleza. Trechos selecionados. Uma leitura avançada. Foram trechos selecionados pelo Olavo? Segundo, peraí, antes da gente discutir. Não, segundo ponto que eu quero... Peraí, meu. Segundo ponto que eu quero colocar aqui na nossa discussão é o seguinte. Qual é a responsabilidade do Paulo Freire na destruição que nós temos hoje da educação brasileira? Porque o cara que chega e fala assim, não, Paulo Freire, maravilhoso e tal, aí a gente vai dar uma olhada na educação e tá uma porcaria. Porcaria. É a escola que não ensina a vida real para ninguém, é a escola que por muitas vezes cria uma vitimização, é a escola que a gente tem, tá aí o negócio. Só que, qual é a culpa do Paulo Freire nisso? É isso que eu acho que a gente... Eu acho que o método Paulo Freire é aplicado nas escolas brasileiras? Qual é a culpa dele? Não, se você lê, eu vou falar pelo que eu li. Se você lê trechos da pedagogia do oprimido, o que está ali é o que eventualmente está inserido na educação brasileira. Qual o peso da influência direta ou indireta, eu não sei. Mas que o Paulo Freire, eu notei algumas coisas aqui. Ele defende um tipo de português mal escrito, ele defende as várias normas de linguagem, de expressão da língua nacional. Ou seja, se você não coloca um padrão alto, primeiro, um padrão de alta cultura, de alto nível, do português correto, e se você justifica e relativiza toda e qualquer expressão verbal, você, eventualmente, nivela por baixo. Não é por acaso que os índices de notas em português no PISA são pavorosos em português. Ele destrói
um princípio de hierarquia entre professor e aluno, falando que o professor aprende com o aluno. Ele faz uma divisão binária, boçal, entre opressor e oprimido, e aí ele investe até contra as relações familiares. Ele, eventualmente, cerceia a capacidade de imaginação. Tudo bem, eu acho que até tem um ponto válido quando ele fala que a pessoa tem que se inserir na sociedade pela educação através da sua cultura local. Mas a educação se presta também a grandes elementos da alta cultura universal. Não tem nenhum problema no menino estudar Camões ou Homero na favela. O problema é que ele circunscreve e limita. Ele condena veementemente a cultura mundial como opressora, aquilo que ele fala, essa questão binária, e influenciadora. Ou seja, tem uma série de elementos que você vê a má utilização de uma educação nas escolas brasileiras. Tudo isso é oriundo de uma influência direta do Paulo Freire, que ele esconde em um português, a meu ver, extremamente mal escrito, com uma poetização brega. A educação transforma o homem. Isso é clichê do clichê do clichê do clichê. Agora, a segunda parte do meu comentário é a seguinte. Quando você coloca... Rapidinho. Quando você coloca... Quando você coloca um homem extremamente contestável, assim, no Google, como se fosse uma referência mundial, inconteste, você está criando exatamente aquilo que eu chamo de um princípio globalista. Você inocula na cabeça de todo mundo que existe um valor auto-absoluto e incontestável de um homem que é incontestável. É isso que é globalismo. Você instaura um tipo de ditadura do pensamento. Se você contesta, você é do mal. Você cria vilões arbitrários e heróis arbitrários de acordo com uma pauta progressista que promove uma pessoa contestável como Paulo Freire a um deus. Vou repetir a mesma pergunta para você, Joel. Qual é a responsabilidade do Paulo Freire para o desastre educacional que o Brasil tem? Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, o Adrilles acusou ele de falar clichês. Veja, hoje em dia, muitas coisas que são clichês não eram quando foram ditas a primeira vez. Tem clichê maior do que uma história de amor tipo Romeu e Julieta? No entanto, Romeu e Julieta, quando foi escrito, não era clichê coisa nenhuma. Paulo Freire também, pelo que eu saiba. Pelo que eu ouvi de pessoas que gostam dele falando. Essa ideia de que, olha só, o professor também aprende com o aluno. Não é para dizer que o professor não ensina, mas que ele também aprende com o aluno. Para entender que a educação ela também precisa partir da realidade daquele, não ser uma coisa jogada de cima para baixo. Isso hoje em dia são clichês. Transformar o mundo pela educação, sem dúvida, hoje em dia são clichês. Agora, será que quando Paulo Freire as formulou, era tão clichê assim? Ou ainda vigorava muito mais forte, uma ideia mais antiga, mais autoritária e muito excludente também? Porque o Brasil, vamos lembrar, as crianças, a maior parte das crianças, ao longo do século XX, mal pisava numa escola, grande parte ficava fora. Ali teve um movimento de se dirigir às pessoas. Eu vi esses dias um depoimento de um adulto que foi alfabetizado pelo Paulo Freire, né? Um depoimento muito bonito, inclusive eu recomendo. Não foi o Lula, Adrilles, um adulto. Acho que é o erro, adulto né? É um bom modelo de pessoa alfabetizada. Deixa eu falar. Porque as pessoas criticam o Paulo. Porque o método dele de alfabetização não funciona, as crianças, não sei o quê. Gente, o método de alfabetização do Paulo Freire é a alfabetização de adultos. E ele faz aquilo que o Adrilles acha terrível, mas talvez não seja. Ele pega o linguajar e o vocabulário, às vezes, do próprio meio social daquele adulto analfabeto. Isso é uma ponte para ensiná-lo a ler e escrever. Agora, eu nunca li Paulo Freire, eu não sei se ele é realmente esse gênio todo, eu não sei se ele é maravilhoso. Se tem essa influência toda na educação do Brasil... Uma coisa, mas isso eu vou tocar. Mas não, peraí, isso eu sei. Eu tenho uma pergunta para fazer. Mas essa parte que eu vou terminar te respondendo, Paulo. Agora, eu sei duas coisas. Primeiro, ele é muito citado ao redor do mundo. Então, isso deveria nos fazer pausar e falar, opa, peraí. Talvez alguma coisa tenha, não é só uma loucura brasileira. Eu entendo isso também. Porque academias ao redor do mundo citam ele. Segundo, isso dá para dizer com tranquilidade, Paulo. O fracasso da educação brasileira, que veja, hoje em dia é muito ruim, mas já foi pior também. Mas o fracasso da educação brasileira não tem nada a ver com método Paulo Freire, com o debate do construtivismo, que é um debate válido a se questionar também, com o debate das formas de aprendizagem. Não é. É puramente o mais absoluto descaso, falta de recurso e falta de preparo dos professores no Brasil. Se o problema fosse a alfabetização Paulo Freire, bom, então a alfabetização a gente estaria mal, mas matemática e ciências estaria bem, né? Não está nada, está pior até em matemática e ciências. Então, Joel, Paulo Freire não tem nada a ver com os maus resultados da educação brasileira. Não tem nada a ver. Tanto que
Converse com educadores do Brasil. Só um minuto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com experiências que funcionam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta aqui para vocês, para tentar justamente entender e que vocês possam debater sobre isso. Nós estamos aqui debatendo Paulo Freire. O Adriles vai lá e ele crucifica Paulo Freire. Eu crucifiquei. Sim, não, mas você disse que enfim, ele é responsável pelo desastre da educação. É responsável pelo tipo de educação que ele dá. É a tua opinião, você está colocando aqui. O Joel já tem uma posição um pouco diferente. O Joel prefere dar uma olhada, dizer que não leu, falar, olha, vamos analisar com calma. Como é que eu vou ter uma opinião forte sobre alguém que eu não li, Paulo? Eu li, então eu falo. Você leu um trecho, eu não estou te criticando, eu estou aqui colocando para que as pessoas entendam o que nós estamos debatendo aqui. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, nós tiramos o Paulo Freire, tiramos esse modelo que a gente tem. Qual é o modelo que o governo está apresentando para a área educacional? Esse é meu ponto. Nós estamos aqui no terceiro ano. Qual é o modelo? Qual seria esse modelo, Não, você tem, o Abraham Weintraub tentou fazer, eu não sei nem em que pé está, o modelo de uma escola cívico-militar. Gente, vamos ser sinceros. Quais são os modelos? Calma aí. Quais são os modelos? Agora, no Ministério da Educação, que é todo praticamente aparelhado, tem 200 mil, sei lá quantos funcionários comissionados durante 16 anos do PT, que adoram o método Paulo Freire, é nesse sentido que o Paulo Freire é inserido dentro desse contexto. Ô Joel, falar que quer uma educação universal para todos, isso não é prerrogativa do Paulo Freire. Mas o problema do Paulo Freire é que ele coloca... Qual modelo? É um modelo clássico. Porque assim, é um modelo clássico. Criticar é fácil. Eu acho que a gente está precisando é de solução. O que funciona em todo o mundo, na Coreia do Sul, no Japão, na Inglaterra, em modelos clássicos, é um modelo clássico de educação que existe, sim, um modelo de hierarquia que o professor emite educação ao aluno e o professor não fica aprendendo com o aluno, com a realidade socioeconômica. Mas não tem um pensador. Assim. E que, eventualmente, o Paulo Freire é um pensador da educação, só que ele coloca a atitude toda dele em modelos como Che Guevara, Fidel Castro. Presta atenção, ele coloca assim, ele fala que, ele está lá na pedagogia do oprimido, que o menino tem que se estabelecer, se insurgir contra um tipo de elite opressora. Ou seja, e aí é o fulcro, é a base do problema de um professor que contesta o aluno pela rebeldia antes de ser ensinado um tipo de princípio. Joel, você tem um minuto. Um minuto, Joel, por favor. Ok, Adriles revolucionário. Ok, Adriles. A educação é revolucionária. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Leia Paulo Freire. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Se uma criança pobre começar a entender melhor as injustiças que permeiam o sistema aqui no Brasil, talvez ela fique um pouco revoltada mesmo. Isso é parte de um processo educativo também, isso pode acontecer. Agora, Adriles, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, o Brasil tem alguns bons exemplos de educação. Cidades como Sobral, lá no Ceará, você tem uma experiência no interior do Piauí, também lugares muito pobres, que conseguiram ótimos resultados de educação, melhor do que São Paulo, melhor do que lugares ricos, por exemplo. Vamos conversar com aquelas pessoas. Será que eles veem Paulo Freire como esse grande demônio mesmo? Surpresa, não vem. Eu até tenho na minha experiência pessoal, uma pessoa que eu admiro muito, é uma mulher educadora, de direita, inclusive. Ela tem duas grandes referências na vida dela. A filósofa Ayn Rand, de direita, pensadora do capitalismo e tudo, e o outro, Paulo Freire. Ou seja, pessoas, né, Paulo? Pessoas muito... Eu acho que você está comparando o Paulo Freire com a Ayn Rand. Não, eu estou falando desse exemplo de alguém que eu conheço, Adriles, uma pessoa que eu admiro. Eu nunca li Paulo Freire, mas olha, essa pessoa que eu admiro, que eu tenho como referência, ela me diz, olha, Paulo Freire tem uma parte... Não tem nada a ver com a Ayn Rand, Paulo Freire, eu sei que não, mas são referências distintas que ela traz nela. Eu estou só mostrando como uma pessoa... Não, mas essa pessoa não é uma pessoa de esquerda. Não é uma pessoa de esquerda. Paulo Freire não sabia nem escrever. Não é uma pessoa de esquerda. O fato, Adriles, é que gente séria... Por favor, só minha última frase. Você falou mais de Não, peraí. O Paulo Freire interrompeu. É minha última frase. Ele me interrompeu, Paulo. Reconheça isso. O Paulo Freire inspira pessoas muito fora da esquerda também. Então merece ser olhado. Deixa a Paulinha falar. Eu só queria que vocês fizessem uma pesquisa a respeito de uma escola americana, Revere High School, que é de 2014, uma das escolas americanas de ponta, que usa o método Paulo Freire, e pesquisassem que escolas em São Paulo aplicam o método Paulo Freire. Faz essa pesquisa, faz essa pesquisa e depois conversem com professores que
tem grana, infelizmente não é todo professor que tem, para investir na sua formação, para conversar sobre o que é de fato a abordagem que o Paulo Freire coloca. Não se guiem pela Adrilles. Olha, eu me guio por mim mesmo. E acho que o método de revolucionário, de incutir um princípio de rebeldia, a educação de é revolucionária, social, gente, de fato. Não, mas aí é um clichê, Paulinha. É um clichê que vale mais do que 15 minutos. Agora, você colocar na cabeça do aluno, antes de estabelecer um princípio de hierarquia, um princípio de rebeldia, é um tanto de analfabeto funcional ideopatizado pelo péssimo exemplo do Paulo Freire da educação brasileira. Conversem a respeito. Turma, péssimo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente. Eu tenho um método aqui. É triste. Eu tenho um método. Eu acho triste você enaltecer o Paulo Freire, que eu acho que é o método mais picareta. É o método não tem nenhum país que acendeu com o método. Vocês estão desrespeitando aqui. Vamos parar, por favor. Eu tenho um método. Mas salário para professor, escolas de altíssima qualidade, com tecnologia, com infraestrutura, porque você chega aí nessas escolas e não tem porcaria nenhuma. Isso sim pode ser um bom método para a gente começar.